Bom dia, turminha! Bom dia! Segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Segunda-feira ensolaradíssima. Agora voltou um pouquinho o calorzinho, né, turminha? Até que enfim. Ontem já passou um domingo bem gostosinho, né? Passaram bem o Dia dos Pais ontem? Aqui a turminha passou, né? Já me contaram. Espero que vocês também tenham passado um dia gostoso ontem, certo? Vamos então para as nossas liçõezinhas desta segunda-feira. Hoje tem leitura do capítulo 2 do livro Bia na Europa. Daqui a pouquinho a gente já vai ler, tá? Mas primeiro eu vou começar o vídeo explicando as lições de hoje para vocês e depois nós fazemos juntos a leitura. Chega aqui pertinho da lousa digital, câmera Guel, deixa eu pôr aqui as lições. Então é o seguinte, a primeira atividade são perguntas referentes ao texto. Então eu já vou até ler as perguntas para quando nós lermos o texto, vocês já identificarem as respostas. Então vamos lá, olha só, primeira pergunta. Qual a idade da Bia? Tá escrito aí, tá? No texto. Agora aqui já é uma atividade de matemática, tá bom? Vamos supor, lá tá falando que a Bia tem 9 anos. Então eu tô perguntando para vocês em que ano nasceu Bia. Então se a Bia tem 9 anos, nós estamos em que ano, turminha? Podem responder. Em que ano que nós estamos? 2021. Isso, Felipe, estamos em 2021, certo? Por incrível que pareça, estamos em 2021. Então vocês vão fazer 2021 menos 9, para saber em que ano a Bia nasceu, tá bom? Então aqui tem uma atividade de matemática junto. A terceira, quem é Daniel? Quantos anos ele tem? Lá no texto falam, tem uma frase, um trecho do texto, em que diz quem é Daniel. O que Daniel é da Bia, tá bom? Qual a profissão da mãe da Bia? Também fala lá no texto, ela tem uma profissão que faz com que essa mãe viaje muito. Vocês vão escrever aí a profissão. No ano passado, Bia e sua mãe foram morar em que país por causa do serviço da mãe? Então tem um país lá que ela comenta que foi viajar no ano passado, porque este ano elas vão para Itália, certo? A mãe vai trabalhar na Itália. Só que no ano passado ela foi para um outro país. E aí a próxima pergunta, Angola fica em que continente? Essa vocês vão ter que pesquisar, quem não sabe de cor, em que continente fica Angola. Nós já estudamos os continentes do nosso planeta, certo? Então vocês vão identificar Angola em qual dos continentes em que ele fica. A sétima questão, de resposta pessoal. Olha só esse trecho. Eu adoro conversar com a minha mãe. Ela sempre dá uma explicação para as dúvidas que eu tenho. Aí a pergunta, assim como a Bia, quando você precisa conversar com alguém de confiança, com quem você conversa? Tá bom? Então vocês vão escrever quem é a pessoa que sempre dá bons conselhos para vocês, que vocês procuram para conversar. E se quiser escrever mais alguma coisa sobre essa pessoa, é bem interessante também. 8. O texto é uma narrativa. Você já identificou quem está narrando o texto? Então existe um narrador. Quem é esse narrador? Aí temos atividades de ortografia. Complete as palavras com o, ou, u. Então aqui, mariposa, só o o, tá bom? Essa aqui também tá bem simples, essa atividade de ortografia, que continua na página 7. Só um detalhe aqui, olha só, turminha. Repolho, eu já coloquei o o aqui, tá? Então vocês passem o branquinho, deem uma riscadinha nele, que não existe esse o aqui, tirem o o daí, tá bom? E como é folclore, daqui 2 semanas, no outro sábado, eu já coloquei aqui um trecho daquela musiquinha, a Barata Diz Que Tem, sabe? Só que também com erros de ortografia.
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar os erros e vão copiar, por exemplo, aqui a barata. Não. Barata não tem 2 R, certo? Então, vocês já marcam barata. Diz é com Z. Já marca diz aqui. E aí, vocês vêm aqui embaixo e copiam o texto todinho com a palavra correta. Entendido? E tem mais. Tá no capricho. Essa daqui também é a resposta pessoal. Forme 15 palavras com as sílabas abaixo. Então, vocês vão pegar aqui as sílabas, por exemplo, aqui, ó, mergulha. Vamos ver aqui, fardo. Que mais que vocês estão identificando aqui, ó? Tela. Que mais? Deixa eu ver. Vela, ó, vela. Tá bom? Então, vocês vão identificar aqui 15, no mínimo 15 palavrinhas e vão escrever nas linhas de baixo. Tá bom? É bem gostosinha essa atividade, mas também é resposta pessoal. Encontrar aqui embaralhadinho 15 palavrinhas, tá bom? Turminha, eu falei que eu ia gravar o vídeo do texto separado, mas eu acho que eu já vou nesse vídeo mesmo. Vamos ler juntos, então, o capítulo 2? A câmera Guel vai ficar bem posicionadinha aqui e eu vou ler junto com vocês, combinado? Acho que você tem que ir mais perto ainda, a câmera Guel. Pode se aproximar, tá bom? Deixa eu ver. Se aproxime. Deu, câmera Guel? Vamos lá então, turminha. O capítulo 2. O que levei na bagagem? Sou ou não sou criança? 9 anos é uma idade difícil. A gente começa a ficar em dúvida se é ou não criança. E os adultos, em vez de ajudar, ainda deixam a gente mais confusa. Vira e mexe, minha mãe reclama. Bia, senta direito que você não é mais criança para deixar aparecer a calcinha. Dali a pouco ela se contradiz. Bia, você ainda é muito criança para ir ao show daquele conjunto de rock. Um dia eu explodi. Mãe, você precisa decidir. Afinal, eu sou criança ou não? Minha mãe me deu um sorriso malandro. É que para algumas coisas você já está grandinha, mas para outras ainda é criança. Então, o que eu sou afinal? Você é a Bia, minha filha querida, que sempre vai ser meu bebezinho. Ela falou enquanto tentava me pegar no colo. Lógico que ela não conseguiu, porque eu escapei desse mico. Já pensou se alguém me vê no colinho da mamãe? Acho que só as meninas ficam nessa crise de saber se ainda são crianças ou não. Os meninos nem esquentam. Eles continuam correndo feito loucos no recreio, se jogando no chão e chegando suados na hora da aula. O Daniel, filho da Ruth, namorada do meu pai, olha aí, gente, tá aí quem é o Daniel, filho da Ruth, que é a namorada do pai dela. Tem 9 anos como eu, mas não fica nem um pouco preocupado em ser chamado de criança. Outro dia eu perguntei para minha mãe, por que os meninos e as meninas são tão diferentes? Diferentes em quê, filha? A gente é mais encanada com essa coisa de não ser mais criança. É que as meninas costumam amadurecer mais cedo, filha. Mas às vezes dá uma inveja deles. Eu adoro conversar com a minha mãe. Ela sempre dá uma explicação para as dúvidas que eu tenho. Tudo bem que às vezes ela exagera e fica falando como se fosse minha professora. Para brincar eu falo. Já entendi, dona Márcia. Pode encerrar a aula. Minha mãe, olha, vai falar a profissão da mãe dela. Minha mãe é diplomata. É uma pena que esse trabalho faz com que ela viaje demais. Aliás, esse trabalho sempre bagunça a minha vida. Olha, aqui também vai dar uma outra resposta para a pergunta. No ano passado,
Minha mãe foi trabalhar em Angola. E aí já tá dando a resposta do continente, ó. Angola fica na África. E eu fui com ela. Foi ótimo viver um ano naquele país. Mas foi difícil retornar à escola na volta, pois as matérias eram diferentes. Agora que eu estava começando a me ajeitar, ela veio com uma nova proposta. Bia, eu fui convidada para trabalhar na Embaixada do Brasil na Itália, na Europa. E eu também estou nessa? Como sempre, a decisão é sua, filha. Sei que um novo ano fora do país vai bagunçar novamente a sua vida, mas também acho que é uma oportunidade de aprender coisas novas. Se para provocar minha mãe, comentei. Só para provocar minha mãe, comentei. Dessa vez você não vai dizer que vamos achar as origens dos nossos antepassados, né? Por que não? É só olhar para a nossa pele negra, mãe. A cor da pele nem sempre mostra tudo, filha. Há pessoas branquinhas que têm antepassados africanos e outras negras como nós, que são descendentes de europeus. E esse é o nosso caso. Pergunte para o seu pai, respondeu minha mãe com uma cara estranha. Achei que ela estava brincando. Como eu poderia ter antepassados europeus e nunca ter ficado sabendo? Então é isso aí, turminha. Esse daí foi o segundo capítulo do livro Bia na Europa, tá bom? À medida que a gente vai lendo, os capítulos vão ficando bem mais interessantes. Prometo para vocês verão, tá bom? Foi um pouquinho longo, mas vale a pena se vocês não me acompanharam aí na leitura, vale a pena vocês lerem, tá bom? Então agora respondam as perguntas, certo? E daqui a pouquinho vocês façam a correção no próximo vídeo.